Drops! Suzana Silva, parabéns pelo vídeo. Eu estou começando a escrever o roteiro do meu mangá. Poderia responder se é mal misturar dois estilos muito diferentes no mangá e dar certo? Ficou meio estranho essa parte. Por exemplo, comédia, mistério, drama? Oi Suzana, tudo bom? Eu acho que eu consigo entender a sua pergunta, né? Se você juntar ali, misturar alguns estilos, né, temas meio diferentes para a história, pode dar certo ou não. Eu achei interessante porque, por exemplo, o próprio exemplo que você citou, comédia, mistério e drama, né, suspense seria no caso, comédia, suspense e drama. Isso não só pode dar certo, como é muito comum na verdade. Quase toda a história ela tem vários elementos assim de temáticas diferentes em uma história. Principalmente quanto maior é o mangá, você geralmente vai ter arcos mais voltados para uma coisa ou outra, mas é claro que sempre tem um tema mais predominante. Então às vezes é ação, a ação é mais predominante do que o resto, mas tem comédia, tem um pouco de suspense, tem um pouco de drama, etc. Toda história vai ter um pouco disso e na verdade uma boa história é uma história que sabe dosar esses elementos, né? Então, por exemplo, vamos supor One Piece. One Piece ele é um mangá que é mais focado realmente na ação. Porém, você não tem como dizer que One Piece não tem comédia, não tem drama ou coisa do tipo. E em algum grau também não dá pra dizer que não tem mistério. Pô, ninguém sabe o que é One Piece. One Piece, o próprio título da história, que é o tesouro, é o maior mistério da obra. Então ela tem um grande mistério que é o que gira a trama. E é uma trama de ação, cheia de comédia no meio e alguns pontos ali de drama em alguns detalhes, alguns capítulos e tal, algumas passagens específicas da história. Então sim, dá para misturar. É claro que tem que saber dosar e tem que saber o que vai ser o elemento principal da sua história. A sua história é principalmente de comédia, então você vai focar mais na parte de comédia e aí em algum arco ou outro você vai colocar um mistério maior, você vai colocar ali uma dose de drama. Drama e comédia são coisas que se encaixam muito bem uma na outra. Principalmente quando você, vamos dizer assim, cria um laço maior com uma delas. Então uma história de comédia geralmente tende a ter um drama muito eficaz porque a pessoa não espera aquele drama. Já uma história de drama é mais difícil você conseguir envolver o seu leitor naquele drama porque ele já está lendo esperando o drama. Assim como é mais difícil você fazer o seu leitor rir numa história de comédia porque ele já está esperando rir, ele já está esperando uma comédia, então ele já está sendo mais crítico com base na comédia. E aí o que vem, vamos dizer assim, de extra, o que pega o seu leitor desprevenido, acaba sendo um pouco mais efetivo. Se você deixa tudo muito na mesma, a mesma quantidade de ação, a mesma quantidade de drama, a mesma quantidade de comédia, a história fica parecendo, sei lá, uma salada de frutas e acaba não tendo aquelas nuances e aqueles gostos de ter um ponto maior que o outro em determinados momentos. Então um momento de drama, para ele ser bem, vamos dizer assim, eficaz, ele precisa ser bem construído, ele precisa ser bem apresentado e vir no momento certo, né? Se você colocar drama o tempo inteiro na sua história, a tendência é que ele vá perdendo efetividade, né? Para as pessoas que bebem aí, ou algo do tipo, é que nem álcool, né? Quando você não está acostumado a beber, você bebe um copo e já fica bêbado, já fica loucão dançando em cima da mesa. Quando você já está mais acostumado, quando você já bebe o tempo inteiro, todo dia, sei lá, ou algo assim, demora muito mais para o álcool fazer efeito. Então é praticamente a mesma coisa numa história, a mesma coisa com comédia. Uma história de comédia, como ela está sempre soltando piadas e cenas engraçadas o tempo inteiro, o leitor ele não vai rir com tanta facilidade. Talvez ele goste de várias piadas, ele leia com um sorriso no rosto o tempo inteiro, mas talvez ele realmente não ria porque ele está sempre esperando aquilo. Agora uma história que tem mais drama, por exemplo, quando solta uma cena de comédia que o leitor não espera, ele de repente, pega ali desprevenido e acaba sendo muito mais engraçado do que a mesma piada numa história que já é de comédia. Então saber dosar os temas, as temáticas da sua história ajuda bastante a construir uma história mais completa, mais concisa, mais coesa, ali dentro daquilo que você está se propondo a fazer. Então escolhe um tema principal, né? Ação, aventura, comédia, drama, suspense, terror, enfim. E aí trabalha com os outros temas ali dentro dos momentos específicos onde eles cabem, né? Talvez não tentar forçar algum desses outros num lugar onde ele talvez não caiba. Por exemplo, o drama que eu falei, que tem que ser bem construído e bem trabalhado e apresentado ao longo da história para que ele seja mais efetivo. Existe um gênero chamado terrir, que eu acho que é um dos mais difíceis de ser trabalhado, que é trabalhar terror e comédia
junto, quer dizer, você trabalhar a questão do medonho, a questão da tensão e a descontração, né? A comédia, ela é descontração, é você não levar nada a sério. E o terror, ele é o máximo de você levar aquilo a sério, é você temer pelos personagens, é você estar sempre tenso. Então, você juntar a tensão com a descontração, pra mim é muito difícil, é bem difícil de funcionar. Então, tirando gêneros que são muito opostos, assim, como comédia e terror, o restante é um pouco mais tranquilo e às vezes até necessário. Mas mesmo no terror e comédia, se você escolhe um como principal, ainda dá pra trabalhar. Se você trabalha uma comédia, quando chegar um elemento macabro de terror ali, mega tenso, mega cabuloso, a pessoa vai ficar tipo mega tensa porque ela tava esperando, não tava vendo uma história leve, uma história onde ela tava com essa descontração, onde ela tava descontraída o tempo inteiro. E aí de repente, pum, tem uma cena tensa ali, ela fica muito mais tensa. Mesma coisa no oposto, né? Ela tá tensa o tempo inteiro. Quando vem uma cena de comédia, ela descontrai e tipo aquilo é inesperado. E aí a comédia acaba sendo mais efetiva também, porque já vendo alguns estudos de comédia tal que fala que a comédia é a arte realmente de você dar o inesperado pra pessoa. Por isso que fazer comédia num mangá de comédia é mais difícil, porque a pessoa já tá esperando comédia, já tá esperando rir. E aí ela fica mais crítica com as piadas que ela vai ver ou não, porque ela já tá esperando aquilo. Agora tem, como eu falei aqui no caso, né, de um drama e comédia, parecem gêneros opostos, mas eles não são tão assim, né? O drama é porque seria associado ao choro e a comédia é porque seria associado ao riso. Então nesse sentido é um pouco oposto, mas eles são opostos que se complementam muito bem. Exatamente porque, né, tem várias cenas, você pode rir de chorar ou chorar de rir, enfim. Então são temas que se complementam muito bem, a comédia com o drama principalmente. Mas tudo volta para aquele início que eu falei, é interessante saber dosar, ter um tema principal ali, ter uma temática principal e saber dosar essas outras temáticas em momentos oportunos dentro da própria história, criar esses momentos para você poder introduzir essas outras temáticas sem que pareça forçado e sem que pareça que a história não sabe exatamente qual linguagem, qual abordagem ela está querendo tomar. A gente precisa ter muito claro qual é a história que a gente está querendo contar e dentro de qual temática essa história se encaixa melhor. Uma história mais séria sobre, sei lá, um serial killer ou coisa do tipo, você já sabe que ela é uma história mais séria, uma história que tende mais pro terror, que tende mais pro suspense. É óbvio que dá pra você trabalhar uma história assim com um viés de comédia, mas é algo que você já tem que saber antes de começar, para você não ficar indo muito para um lado, depois muito para o outro, muito para um lado, muito para o outro, e aí nunca se firmar em algum desses pontos, a ponto de que o leitor nunca vai entender exatamente para que lado que a sua história tá indo. Tem um filme que eu gosto bastante e quase ninguém fala dele, inclusive eu reassisti ele esses tempos atrás, chamado Amigo da Onça. Ele tem duas versões de nome em inglês, um é Frenemy, né, que seria como se fosse Friend Enemy, né, amigo inimigo, e outro é Little Fish Strange Pond. Eu não faço ideia do que significa isso, é alguma expressão em inglês que deve ter algum significado maluco aí que eu desconheço. E vários lugares vendem esse filme como uma comédia. E ele, assim, pra mim, né, assistindo o filme, ele passa longe, mas passa longe de ser uma comédia. Ele é um filme muito mais filosófico sobre algumas coisas. Ele tem alguns pontos ali que são meio mal feitos e tal, mas daí ele tem essa questão de que eu não sei se o autor queria fazer uma comédia, só que ele colocou tanta filosofia e tanta coisa ali no meio que acabou saindo da comédia, a comédia acabou se perdendo, ou só o timing cômico do filme realmente era ruim, a ponto de não ser engraçado o que o cara achou que seria engraçado. De qualquer modo, ele é um filme que acaba ficando nesse meio termo, porque você vai às vezes esperando uma comédia e aí não é entregado, as pessoas que veem isso, que vão assistir o filme esperando uma comédia, assim como o filme se vende, né, como tá no cartaz, como tá nas coisas que propagandeiam o filme, tá falando que ele é comédia, acabam achando o filme uma bela de uma porcaria. Quando eu fui assistir ele a primeira vez, eu achei que era comédia, eu fui assistir com os amigos e aí tipo, me surpreendi com o que o filme entregou, uma filosofia, um negócio ali que tem a ver com serial killer também e tal. É um filme bem interessante, mas vendido da forma errada. Então, dentro do próprio filme, ele acaba tendo umas partes ali de comédia, que particularmente eu acho ruins, as cenas de comédia do filme, mas a filosofia acaba sendo mais interessante. E aí fica nessa questão que eu estava falando
agora mesmo, que ele foi indo pra comédia e pra filosofia, mas ele não conseguiu se achar, ele não conseguiu ter um foco central. Ou ser comédia, e aí colocar algumas filosofias no meio, ou ser um filme mais filosófico e reflexivo, e ter algumas cenas engraçadas, algumas cenas de comédia. Ele ficou realmente ali sambando entre os dois caminhos, e aí no final ele acaba não sendo nem um filme muito bom de comédia, nem um filme muito bom de filosofia. E pra você, eu gosto particularmente do filme, acho ele muito mais um filme reflexivo do que de comédia, e eu acho as cenas de comédia uma bosta. Então, eu gosto porque eu realmente descontraí, desliguei o lado da comédia do filme, mas eu entendo que se ele tivesse escolhido melhor qual caminho ele quer seguir, ele com certeza seria um filme muito mais apreciado, e talvez alguém conheceria esse filme. Porque até quando eu vou pesquisar reviews dele, resenhas dele na internet, porque eu queria ver mais discussões sobre esse filme e tal, eu não acho nada. É um filme mega desconhecido. Enfim, talvez por conta dessa falta de decisão dele que eu citei. Então, tornando essa resposta longa curta, tem sim, é bem interessante você juntar temas diferentes, desde que você tenha um tema central e você saiba muito bem qual que é esse tema central para ser trabalhado. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo e o seu comentário com a sua dúvida também. Eu estou sempre lendo os comentários de vocês. Quando possível, eu respondo aqui nos comentários mesmo. E quando é interessante trazer um vídeo falando sobre o seu comentário, eu trago, como foi o caso aqui do comentário da Suzana. Valeu por ter assistido e até o próximo vídeo. É nóis!